O Lar Adventista, capítulo 74. Amizades boas e outras duvidosas. Influência sobre nós e nossos filhos. Cada associação que formamos, limitada como seja, exerce alguma influência sobre nós. Até que ponto nos renderemos a essas influências será determinado pelo grau de intimidade, de constância do intercâmbio, bem como nosso amor e veneração pela pessoa com quem nos associamos. Se nos pusermos entre amigos cuja influência tenda a fazer-nos esquecer dos altos reclamos do Senhor, convidamos a tentação e também nos tornamos fracos em poder moral para resisti-la. Acabamos por participar do espírito de nossos amigos, a acariciar os seus ideais e a pôr as coisas sagradas e eternas abaixo dos ideais de nossos amigos. Somos, em resumo, influenciados justamente naquilo que o inimigo de toda a justiça deseja que fôssemos. Os jovens, se deixados sob esta influência, são mais facilmente afetados por ela do que os de mais idade. Tudo deixa sua impressão em seu espírito, as fisionomias que contemplam, as vozes que ouvem, os lugares que visitam, as companhias que desfrutam, os livros que leem. É impossível subestimar a importância que tem para esta vida e a futura as associações que escolhemos para nós mesmos e mais especialmente para nossos filhos. Perigos de relacionamentos com ímpios. O mundo não deve ser nossa norma. Não nos devemos associar com os ímpios e participar de seu espírito, pois eles nos desviarão o coração de Deus para a adoração a falsos deuses. A alma firme, firme na fé, pode fazer grande soma de bem, pode repartir bênçãos da mais alta ordem àqueles com quem se associa, pois a lei do Senhor está no seu coração. Mas não podemos nos associar livremente com aqueles que estão espezinhando a lei de Deus e preservar ao mesmo tempo nossa fé pura e imaculada. A menos que nos separemos deles, seremos envolvidos e com eles estaremos afinal unidos para partilhar de sua condenação. Foi associando-se com os idólatras e unindo-se às suas festas que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus e trazer seu juízo sobre a nação. Assim, agora é levando os seguidores de Cristo a associar-se com os ímpios e unir-se às suas diversões que Satanás é mais bem-sucedido ao induzi-los ao pecado. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. A escolha de Sansão. O cuidado providencial de Deus estivera com Sansão, a fim de que ele pudesse estar preparado para realizar a obra que fora chamado a fazer. Mesmo no início da vida esteve cercado de condições favoráveis para a força física, vigor intelectual e pureza moral. Mas, sob a influência de companheiros ímpios, deixou aquele apego a Deus que é a única salvaguarda do homem, e foi arrastado pela onda do mal. Aqueles que no caminho do dever são levados à prova podem estar certos de que Deus os guardará. Mas se os homens voluntariamente se colocam sob o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. O fermento da impiedade. Caros estudantes, dia e noite as orações de vossos pais vos seguirão. Atentai para seus rogos e advertências, e não escolhais amigos imprudentes. Não podeis discernir como o fermento da impiedade de maneira traiçoeira corromperá vossa mente e enfraquecerá vossos hábitos, e levando-vos a repetir hábitos danosos, fará que desenvolvais um caráter corrupto. Podeis não ver real perigo e pensar que sereis capazes de fazer o que é reto tão facilmente como antes vos haveis rendido à tentação de fazer o mal. Mas isto é um erro. Pais e mestres que amam e temem a Deus podem advertir, rogar e aconselhar, mas será tudo em vão se não vos rendeis a Deus e não aproveitais os talentos que Ele vos tem dado para a sua glória. Fugir dos indiferentes à religião. Se as crianças convivem com aqueles cuja conversação é sobre coisas terrestres sem importância, seu espírito alcançará o mesmo nível.
Se ouvem como são os princípios da religião depreciados e nossa fé humilhada, se maliciosas objeções à verdade lhes chegam aos ouvidos, isto lhes firmará na mente e lhes modelará o caráter. Nada consegue com mais eficiência impedir ou banir impressões sérias e bons desejos do que a associação com pessoas de mente vã, descuidada e corrupta. Sejam quais forem os atrativos que tais pessoas possam ter por sua sagacidade, sarcasmo ou humor, o fato de que consideram a religião com leviandade e indiferença é razão suficiente para que não se associe com elas. Por mais atraentes que sejam em outros aspectos, mais deve sua influência ser temida como amizade, porque eles cercam a vida irreligiosa com muitas atrações perigosas. Associações mundanas atraem e deslumbram os sentidos, de maneira que a piedade, o temor de Deus, a fidelidade e a lealdade não têm poder de conservar firmes os homens. A vida de Cristo, humilde e despretensiosa, parece toda ela destituída de atrativos. Para muitos que presumem ser filhos e filhas de Deus, Jesus, a majestade do céu, é como a raiz de uma terra seca, que não tem parecer nem formosura. Não centralizar as afeições em parentes incrédulos. Não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não devemos centralizar nossas afeições em parentes mundanos, que não desejam conhecer a verdade. Devemos procurar por todas as formas, enquanto associados com eles, que nossa luz brilhe, mas nossas palavras, nosso comportamento, nossos hábitos e práticas não devem de maneira nenhuma ser moldados por suas ideias e costumes. Em todo o nosso trato com eles, devemos mostrar-lhes a verdade. Se assim não podemos fazer, então quanto menos nos associarmos com eles, tanto melhor para a nossa espiritualidade. Afastar-se dos que possuem moral frouxa. É um erro associarem-se os cristãos com aqueles cuja moral é frouxa. Um intercâmbio íntimo e diário que ocupe o tempo sem contribuir de alguma forma para o fortalecimento do intelecto ou da moral é um perigo. Se a atmosfera moral que circunda as pessoas não é pura e santificada, mas maculada com a corrupção, os que respiram essa atmosfera verificarão que ela atua quase imperceptivelmente no intelecto e no coração para envenenar e arruinar. É perigoso manter familiaridade com aqueles cuja mente é por natureza de baixo nível. Gradual e imperceptivelmente, os que por natureza são conscienciosos e amam a pureza chegarão ao mesmo nível, participarão da imbecilidade e esterilidade moral com que são constantemente postos em contato e passarão a apreciá-las. O bom nome é mais precioso do que o ouro. Há da parte dos jovens a tendência de se associarem com outros de espírito e moral inferiores. Que satisfação real pode uma pessoa jovem esperar da voluntária ligação com outras de baixa norma nas ideias, nos sentimentos e na conduta? Alguns têm gostos corrompidos e hábitos depravados, e todos quantos buscam tais companheiros seguir-lhe-ão o exemplo. Vivemos em tempos de perigos de modo a fazer temer o coração de todos. Os que se rendem à tentação por temor do ridículo. As crianças devem ter companheiros que não ridicularizem o que é puro e digno, antes advoguem o que é reto. O temor do ridículo leva muitos jovens a se render à tentação e a andar no caminho da impiedade. As mães podem fazer muito por preceito e pelo exemplo para mostrar a seus filhos como devem eles manter-se dignos em meio do escárnio e do ridículo. Por que nossos jovens não consideram que aqueles que estão prontos a levar outros aos caminhos proibidos são facilmente vencidos pelas tentações e são instrumentos de Satanás para encorajar hábitos desordenados, para zombar dos que são conscienciosos e gostariam de preservar sua integridade de caráter? Viver diante de estranhos como se diante de Deus. Jovens amigos, não gasteis sequer uma hora na companhia daqueles que poderiam incapacitar-vos para a obra pura e sagrada de Deus. Não façais diante de estranhos o que não faríeis diante de vossos pais, ou de que vos envergonharíeis diante de Cristo e dos santos anjos. Alguns podem entender que essas precauções não são necessárias aos guardadores do sábado, mas aqueles a quem elas se aplicam sabem o que eu quero dizer.
Digo-vos, jovens, que vós deveis acautelar, pois nada podeis fazer que não esteja aberto aos olhos dos anjos e de Deus. Não podeis praticar uma ação má sem que outros sejam por ela afetados. Ao mesmo tempo em que vossa conduta revela a espécie de material usado na edificação de vosso caráter, tem sobre outros poderosa influência. Nunca percais de vista o fato de que pertenceis a Deus, que Ele pagou o vosso preço e deveis dar-lhe conta de todos os talentos que vos foram confiados. Prometido o necessário auxílio. Não devemos colocar nossos filhos onde eles tenham que se associar com corruptos e degenerados. Algumas vezes Deus, em sua providência, pode levar nossos jovens a se associarem com os que são impuros e intemperantes. Ele lhes dará força de propósito e poder para resistir à tentação, tal como fez com Daniel e seus companheiros em Babilônia, se cooperarem com ele. Precisam manter constante comunhão com Deus. Devem conservar-se puros, recusando fazer qualquer coisa que desonre a Deus, tendo em vista sempre a sua glória. Devem cuidar das almas, trabalhando com fervor por aqueles em quem a imagem de Deus tem sido desfigurada, procurando reformá-los, elevá-los, enobrecê-los. Escolher companheiros sérios. Os jovens que estão em harmonia com Cristo escolherão companheiros que os auxiliem a proceder bem, esquivando-se à sociedade que não contribui para o desenvolvimento dos retos princípios e desígnios nobres. Em todos os lugares se encontram jovens cujo espírito se acha moldado num tipo inferior. Quando postos em contato com esta classe, os que se colocaram incondicionalmente ao lado de Cristo permanecerão firmes em favor daquilo que a razão e a consciência lhes indica ser o direito. Ora, todos os que quiserem formar um caráter reto, escolham companheiros de uma séria e refletida disposição de espírito e que tenham inclinação religiosa. Os que fizerem as contas e desejam construir para a eternidade devem pôr bom material nessa construção. Se aceitam vigas apodrecidas, se contentam com as deficiências do caráter, o edifício está condenado à ruína. Cuidem todos na maneira por que edificam. A tempestade da tentação se abaterá sobre a casa, e a menos que ela esteja firme e fielmente construída, não resistirá à prova. Mediante a companhia dos que andam de acordo com os princípios, mesmo os descuidados aprenderão a amar a justiça. Pela prática do correto procedimento, criar-se-á no coração desgosto pelo que é vil e banal e discorde dos princípios da palavra de Deus.